No vídeo de hoje, nós vamos fugir para João Pessoa, ou Jampa para os íntimos, e te levar para conhecer uma das capitais do Nordeste mais seguras e acolhedoras para o turista. A gente vai te mostrar as praias mais lindas da Paraíba, te levar para mergulhar com peixinhos nas piscinas naturais, andar de quadriciclo para ver as falésias avermelhadas do litoral sul e assistir a um dos pôres do sol mais famosos do Brasil. Vamos te passar também dicas de onde comer, melhor região para se hospedar e quanto tempo ficar para conseguir aproveitar bem a sua viagem. Além disso, a gente vai compartilhar o preço de tudo e te mostrar por que essa é uma das capitais mais baratas para viajar no Brasil. João Pessoa foi fundada em 1585 e é a terceira cidade mais antiga do país. Seu centro histórico preserva casarões, igrejas barrocas e ruas de pedra do século XVI. Por isso, muito além das praias e das piscinas naturais, nesse vídeo você vai ver também um pouco sobre a história da cidade, além de algumas curiosidades super interessantes que a gente só descobriu viajando para lá. Como, por exemplo, você sabia que João Pessoa fica no ponto mais oriental das Américas e por isso a cidade está mais próxima do continente africano do que de Porto Alegre? Pois é, essa informação explodiu a nossa cabeça. Ela é também o primeiro lugar do continente a ver o sol nascer e tem uma das maiores proporções de área verde urbana do planeta. Mesmo sendo uma cidade grande, tem praias urbanas paradisíacas e águas morninhas, perfeitas para um mergulho. E no final do vídeo a gente ainda vai compartilhar uma sugestão de roteiro completo em João Pessoa, dizendo o que fazer em cada dia. Assim você só vai ter o trabalho de copiar e fazer igual na sua viagem. E aí, vamos fugir para João Pessoa? Essa é a nossa primeira vez em João Pessoa, a capital da Paraíba. A gente está super animado porque, pelas nossas pesquisas, todo mundo fala muito bem daqui. A gente já ouviu a galera dizendo que vem, se apaixona e quer morar aqui, que a cidade é muito boa. E a gente viu que parece que o que nos espera realmente é muito legal, as praias são muito lindas. Então a gente vai explorar, vai conhecer bastante, não só da cidade de João Pessoa, mas também do litoral, de outros municípios aqui próximos, do litoral da Paraíba, como um todo. A gente vai mostrar tudo para vocês aqui no vídeo. A gente está fazendo vários passeios, todos os passeios na verdade, com o pessoal da Nosso Tour, que a gente já fez. Para quem assistiu o vídeo de Natal, a gente fez os passeios todos também de lá com eles. E foi muito bacana a nossa experiência, então a gente resolveu repetir, só que dessa vez aqui em João Pessoa. Acompanhem as dicas que eu acho que vocês vão gostar. Para chegar em João Pessoa, nós pegamos um voo direto saindo do aeroporto de Guarulhos. São cerca de 3 horas de voo. O aeroporto de João Pessoa fica a mais ou menos meia hora da praia de Tambaú, que é a região mais turística da cidade e onde a gente ficou hospedado. Para chegar até lá, a gente foi com um transfer privado da Nosso Tour e o motorista já estava esperando a gente com plaquinha e tudo. Um dos passeios mais famosos aqui de João Pessoa são as piscinas naturais do Seixas e o ponto de encontro para sair para o passeio é aqui na praia de Tambaú. A gente vai até a praia ali, pega o catamarã, navega cerca de 40 minutos, 50 minutos até chegar nas piscinas naturais. Lá a gente fica por quase 2 horas. As piscinas são lindas, a água é rasinha, a temperatura da água é excelente para nadar, o barco tem sombra nos 2 andares, é um barco de 2 andares que a gente pegou. Para quem vai com crianças, precisar de uma sombrinha e ficar no barco, dá para ficar, porque dentro das piscinas naturais não tem sombra, né? Você tá no meio do marzão ali. No barco tem uma estrutura legal também, com espetinho, vende bebida, tem colete salva-vidas para todo mundo. Eles dão canudo para quem quiser entrar na água, não sente tanta segurança. Apesar da água ser na cintura, tem uns pedaços que são mais fundos, então umas partes, que são um pouco mais fundas, então se você quiser nadar, pegar um snorkel para ver os peixinhos, eles dão um canudo para ter um pouquinho mais de segurança se você quiser nadar. E até a Isabelinha entrou na água, a gente foi com o guia, ela amarrou um colete salva-vidas na cintura dela, ela entrou na água, adorou, curtiu pra caramba. Foi um passeio muito gostoso mesmo e, cara, que lugar lindo. Vocês vão ver umas imagens de drone aqui que a gente fez, sensacional, vale muito a pena, a gente super indica. No barco tem escorregador e caiaque para o pessoal se divertir e eles estão inclusos no valor do passeio. Já quem quiser alugar snorkel é pago à parte e o valor é R$30. Eles também têm a opção de um fotógrafo que faz fotos embaixo d'água. Aí o valor é de R$80 para 5 fotos. O horário de saída do passeio para as piscinas naturais do Seixas depende da tábua de maré, que muda todo dia. O nosso, por exemplo, saiu às 8, mas tem dia que sai meio-dia.
O pessoal da Nostur já organiza isso para você, não precisa se preocupar. O mais importante é saber com antecedência para planejar seu dia. E outra dica, para quem costuma enjoar em barco, esse balança um pouquinho, então vale tomar um remédio para evitar problemas. Voltando do passeio das piscinas naturais, vai bater aquela fome. Algumas dicas para o almoço são os quiosques da praia de Tambaú. Por ali tem vários e todos oferecem petiscos e refeições o dia todo. A gente foi no quiosque Rango e experimentamos um peixe com molho de coco que estava bem gostoso e também o famoso rubacão, um prato típico da Paraíba que parece com um baião de dois, mas é mais cremoso, uma delícia. Outra opção legal é o restaurante Mangai, que fica na praia de Manaíra. Eles servem comida regional nordestina no sistema por quilo e é tudo muito gostoso. À noite, o lugar mais badalado é a feirinha de artesanato da Orla de Tambaú. Por lá tem várias lojinhas com artesanato, roupas, produtos regionais e muitas opções de presentinhos para levar para casa. Nós filmamos alguns preços para vocês terem uma noção. Outro passeio imperdível aqui em João Pessoa é esse, da Ilha da Areia Vermelha. Vocês estão vendo que a areia é meio avermelhada. Isso aqui, olhando assim, parece uma praia. Só que a gente tá no meio do mar. Quando a maré tá bem baixinha, aparece esse banco de areia aqui. E aí você fica, tipo, cercado, é uma ilha, né? Cercado pelo mar de todos os lados. E a ilha aqui no meio, um lugar lindo, a água super quentinha, super cristalina, vocês estão vendo aqui. Para chegar até aqui, a gente veio num catamarã, uns 15, 20 minutos mais ou menos, bem tranquilo, não balança muito. Isso aqui faz parte, fica pro lado das praias do norte. E aí a gente pegou um transfer privativo com o pessoal da Nostur. Então já fica a dica para vocês, quando vocês quiserem fazer todos os passeios aqui em João Pessoa, eles fazem. Tanto grupos quanto privado, né? A gente tá fazendo privativo. O carro buscou a gente no hotel, trouxe a gente até aqui. Tem um ponto de apoio na praia, que depois vocês vão ver. E desse ponto de apoio, que é o restaurante, a gente pega o barco e vem até aqui. Aqui a gente fica 2 horas, e aí pode nadar, pode curtir. Tem aluguel de snorkel, tem aluguel de sapatilha, para quem quiser ir mais longe. Tem o cara que faz foto e vídeo de drone, se você quiser contratar a parte. A gente vai deixando o preço de tudo escrito aqui embaixo, para vocês saberem. O gostoso aqui é curtir, é ficar nadando, sem pressa. Eles vendem espetinho, você fica aqui. E aí, ó, uma dica importante. É no meio do mar, não tem sombra, não é solzão direto na cabeça, o sol daqui é bem forte. Se quiser se proteger, tem que ficar no barco. Tanto que vocês estão vendo que eu tô sozinha, porque o Ulisses tá lá no barco com a Isabelinha. Você pode voltar pro barco a hora que quiser, tranquilo, mas só para o pessoal trazer boné, óculos escuros, vir com bastante protetor solar, talvez até roupa UV, para se proteger mesmo, porque o sol é bem forte aqui. Esse passeio só acontece quando a maré está bem baixa, caso contrário a ilha não aparece. Para vocês terem noção de como a paisagem muda rápido, olha como ficou quando a gente está vindo embora. Na volta, a gente ainda teve tempo de curtir esse almoço de frente para o mar e também aproveitar um pouquinho da praia antes de continuar o passeio pelo litoral norte de João Pessoa. Nossa próxima parada foi a Fortaleza de Santa Catarina. Ela foi construída em 1580 e é um dos patrimônios históricos mais antigos do Brasil. Seu principal objetivo na época era proteger o litoral paraibano dos ataques de invasores holandeses e franceses. É uma visita interessante, mas na nossa opinião, o lugar merecia estar mais bem conservado.
Ali do lado fica o Dique de Cabedelo, município ao qual todos esses passeios pertencem. Esse é um lugar muito bonito onde o Rio Paraíba encontra o mar. E se você tiver sorte, mais do que a gente teve, você vai conseguir ver golfinhos no fim da tarde. Uma curiosidade interessante é que é nessa região que começa a famosa Transamazônica, rodovia que liga a Paraíba até o município de Lábrea, no Amazonas, cruzando o Brasil no sentido leste-oeste. E para finalizar o dia, o passeio passa na Praia do Jacaré, onde acontece um dos pôres do sol mais famosos do Brasil. Todo dia, às 5 da tarde, Jurandir dos Sax passa em um barquinho tocando bolero de Ravel. Ele faz isso há mais de 20 anos e é até recordista do Guinness Book. Essa experiência foi para fechar com chave de ouro esse passeio. É algo diferente, muito bonito e emocionante. Olha a cor desse pôr do sol! A Praia do Jacaré, na verdade, não é uma praia, mas sim a lateral do Rio Paraíba. Uma das teorias que contam do porquê desse nome é que antigamente pousavam lá hidroaviões que, ao entrar em contato com a água, geravam um rastro que lembrava de um jacaré nadando. Por isso, o lugar ficou popularmente conhecido como Praia do Jacaré. Por lá tem muitas lojinhas, restaurantes, cafés, sorveterias e um calçadão bem gostoso de passear. Além de ver a apresentação do Jurandir da Orla, quem preferir também pode fazer um passeio de catamarã para ver tudo mais de perto e ainda curtir uma banda de forró e show de cangaceiros. Sobre melhor local para se hospedar aqui em João Pessoa, as principais regiões são Tambaú e Cabo Branco. A gente está hospedado em Tambaú, num Airbnb que fica pertinho ali do mercado de artesanato, é muito bem localizado, é 2 quadras da praia. A gente optou por Airbnb porque a gente viaja com a Isabela, então a gente precisa fazer comida para ela está na fase de introdução alimentar, para a gente é mais cômodo, mas tem uma porrada assim, de opções de hotéis, de pousadas, tudo nessa área. E por que essa região, Tambaú ou Cabo Branco? Porque é onde tudo acontece, é onde tem os principais restaurantes, muitas lojas de artesanato, muita opção de comida mesmo, assim, muita coisa para fazer, tanto de dia quanto de noite, então é uma área mais estruturada, é a área mais turística. Se você optar por ficar em Cabo Branco, opte principalmente para a região mais próxima do busto, da avenida ali que divide Cabo Branco de Tambaú, é onde fica o busto e o símbolo ali, o letreiro de João Pessoa, porque também é o trecho de Cabo Branco onde tem mais vida. Se você for indo mais pro sul, aí já começa a ser mais residencial, então não tem tanto comércio, tanta opção assim. Se você quiser algo mais tranquilo, beleza, mas isso você vai precisar pegar mais Uber para se deslocar. E essa área também que eu estou comentando, Tambaú e Cabo Branco, é de onde saem os passeios, é a área de cobertura dos passeios, que eles vão te buscar no hotel e tal. Então se você for ficar numa outra região, aí você provavelmente também vai ter que se deslocar até Tambaú ou Cabo Branco para poder pegar o passeio. Então fica a dica, eu vou deixar tanto a indicação do Airbnb que a gente está hospedado, quanto outras opções bem avaliadas de hospedagens nessa região, na planilha que está aqui na descrição ou no QR Code que está aqui na tela. Como o dia em João Pessoa clareia muito cedo, todo dia a orla fica fechada das 5 às 8 da manhã para que o pessoal possa fazer caminhada, corrida, andar de bike. É uma vibe muito gostosa para quem está hospedado na região. Agora, sobre o mercado de artesanato que eu comentei, essa é outra dica para você visitar lá em João Pessoa. O mercado é grande e tem várias lojinhas vendendo diversos produtos locais. Tem muita coisa legal e é outra ótima opção para levar lembrancinhas para casa. À noite, um lugar legal para jantar é o Parque Cabo Branco, onde tem vários food trucks vendendo todo tipo de comida. É bom porque atende todos os gostos e os preços são bem acessíveis. Por
falar em preços, nossa percepção de João Pessoa é que ainda é um destino muito mais barato de ser viajado que as outras capitais do Nordeste e mais acessível também que a maioria das cidades turísticas do Brasil. É claro que você vai encontrar sim restaurantes caros, mas eles não são as únicas opções. 2 exemplos para vocês terem uma noção. A gente encontrou porção de 1 quilo de camarão nos quiosques na beira da praia por R$50 e água de coco por R$4 na área mais turística da cidade. João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Seu centro histórico guarda casarões, igrejas barrocas e ruas de pedra do século XVI, por isso fazer um city tour por lá é um passeio não só super interessante, mas também muito importante para entender mais sobre a história da cidade de Jampa, do estado da Paraíba e do Brasil. A gente fez um tour privado com a nosso tour, começando pelo Farol de Cabo Branco, que tem várias curiosidades bem legais. Primeiro que ele fica dentro de um bosque muito bonito, arborizado e estruturado, o Bosque dos Sonhos. Segundo, que ele é o único farol do Brasil com um formato triangular, em homenagem à planta agave de onde se tira o sisal para fazer artesanato, algo que é bem típico da Paraíba. E terceiro, que esse é o ponto continental mais oriental das Américas, ou seja, a região está mais próxima de Guiné-Bissau na África, que fica a 2.900 km, do que de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que está a 3.850 km, ou mesmo de Rio Branco, no Acre, a 3.634 km. E justamente por ser o ponto mais leste, esse é o lugar das Américas onde o sol nasce primeiro também, por volta das 4h50 da manhã. A próxima parada foi no Centro Cultural de São Francisco, um complexo de igreja, capela, museu e convento que começou a ser construído em 1589 e é um dos mais importantes do país. Por lá a gente consegue ver bem a arquitetura barroca com muitos detalhes esculpidos em madeira, ouro, azulejos portugueses e um teto todo coberto por pinturas. Tem traços portugueses muito fortes, mas o mais interessante é a mistura com elementos indígenas e africanos. Você pode conhecer só por fora ou entrar. Nesse caso, o ingresso custa R$20 e já tem instrutores explicando a história e todos os detalhes lá dentro. O tour dura cerca de 1 hora e é muito interessante. Ainda a tempo do pôr do sol, a gente deu uma passada no Hotel Globo, que foi o primeiro hotel de luxo de João Pessoa. A vista de lá é muito bonita. Por último, a gente conhece também a Praça João Pessoa, conhecida como Praça dos Três Poderes. Ao redor dela ficam a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça e o Palácio da Redenção, que foi construído pelos jesuítas em 1586 e que representa o poder executivo. No centro, o monumento Altar da Pátria, construído em 1933 em homenagem a João Pessoa, ex-governador da Paraíba, que hoje dá nome à capital do estado. Se você está gostando das dicas, eu vim aqui fazer o lembrete para você se inscrever no nosso canal, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que assistem os vídeos não é inscrita. E aqui no canal a gente tem um monte de dica de lugares pelo Brasil, tem lugares em outros países do mundo também. A gente sempre tenta dar a dica bem completa, sabe? Bem detalhada. Então eu acho que se você gostou desse, você vai gostar dos outros também, tá bom? E aí, aproveitando, vou mostrar para vocês a praia que a gente está hoje. Essa aqui é a Praia do Bessa. Tem gente que chama de Caribeça por conta da cor da água. Olha a cor dessa água. Hoje não tá tão claro assim porque a maré tá um pouco alta. Deixa eu virar a câmera para vocês irem vendo o que eu vou falar. Ó, a maré tá um pouco alta, tá quase chegando ali, tá vendo no muro? Mas aqui é uma praia que lá no fundo vai dar para ver as ondas quebrando. Aquilo lá é um recife.
Então, quando a maré tá baixa, o mar fica barrado lá, e isso aqui tudo formam piscininhas naturais que dizem que é muito cristalino, por isso o nome de Caribeça. Parece que o ideal aqui é a maré tá no 0,5 e hoje o mais baixo que vai chegar é 0,7, então já não fica aquela piscina tão calminha. Parece que essa semana toda tá assim, então a gente não conseguiria ver em outro dia, mas fica a dica para você, quando você vier para cá, pesquisa Tábua de Marés João Pessoa no Google, que aí você vai saber o dia e o horário certo, porque a maré muda, né, muito de acordo com o horário do dia. Aí você vai saber o melhor horário para vir também, para poder pegar essa piscininha bem calminha. As praias ao sul de João Pessoa são as mais famosas da Paraíba. Essa é a chamada Costa do Conde, que é super preservada e com muita natureza. Os passeios lá são divididos em duas partes, Litoral Sul 1 e Litoral Sul 2. A gente fez os dois com a agência Nosso Tour para poder mostrar para vocês, mas eu já adianto que é difícil dizer de qual a gente gostou mais. Vamos começar pelo Litoral Sul 1. A primeira parada desse passeio é aqui em Barra do Gramame, que é uma praia lindíssima, faz parte de uma área de proteção ambiental, então tem muito verde, é muito preservado em volta. Até o guia estava explicando pra gente que aqui não é permitido asfaltar a estrada, as casas só podem ser de madeira ou de barro, todas elas por conta dessa parte da proteção, do meio ambiente e tal. E aqui é uma área também onde nasce um berçário de caranguejos, então a gente anda aqui pela areia, a gente consegue ver os caranguejinhos bem pequenininhos, e também é uma área onde os cavalos marinhos se reproduzem. Então nessas águas tem cavalo marinho, eles cuidam muito bem para que essa reprodução aconteça, né, para a preservação deles. E logo que a gente chega, a gente para aqui, que é, nessa parte aqui, que é o Bar do Mexicano. E o cara, gente, ele é uma figura. Ele explica pra gente sobre... Ele tem um caranguejo gigante na mão e ele explica um pouco sobre a preservação dos caranguejos, dos cavalos marinhos também. Então é muito legal, assim, é bem interessante, né? Porque é uma parte de conscientização também. Cavalo marinho é assim, é capaz do macho engravidar, pessoal. Oi, que coisa linda. Se eu puxar com força, ele corta o cabelo e não cresce mais nesse tá? Vou puxar, dá calma, silêncio, pessoal. E outra coisa que eu achei bem bacana que o guia falou pra gente é que Gramame, que é o nome, né, da praia, é uma palavra de origem indígena que significa encontro de pessoas que se amam. E nessa praia, como tem o encontro do rio com o mar, eles batizaram de Gramame. E também o rio, quando ele baixa, ele vai formando, dá pra ver aqui atrás de mim, ele vai formando esses bancos de areia. Então são chamados de barra. E aí eles colocaram de Barra de Gramame por isso, para unir as duas coisas. A paisagem desse lugar é realmente muito bonita. A gente ficou impressionado porque é bem diferente dos outros lugares que a gente viu pela região. De lá a gente segue para a praia de Tambaba, a primeira praia naturista registrada no Brasil. Mas calma que para visitar ninguém precisa ficar pelado não, só se quiser. É que a praia é dividida em duas. Essa escada aqui é o que divide a praia naturista do lado de lá e a praia do pessoal de roupa do lado de cá. E aqui é um espaço onde o pessoal faz fotos, são as fotos fake, pelada. Ó, ele coloca, posiciona o chapéu, a moça tá fazendo ali, ó, posiciona o chapéu certinho e finge que tá pelado, ó. Pra sair na foto como se tivesse. Curioso, né?
A última parada do dia é a Praia de Coqueirinho, a mais procurada da Paraíba. Como a gente foi durante a semana, até que estava tranquilo, mas nos finais de semana costuma ser bem lotado. Por lá tem uma estrutura muito boa de restaurantes, por isso mesmo é o lugar onde a gente para almoçar e curtir o resto do dia. A gente comeu um peixe com creme de camarão no restaurante Tropicali que estava uma delícia. Quem quiser, antes de chegar na praia de Coqueirinho, ainda pode fazer um passeio de quadriciclo, que é opcional, mas vale super a pena, porque passa por pontos lindos da região, mas que são de mais difícil acesso, com estrada de terra e areia. A primeira parada é no Shopping Rural. Eu particularmente achei o lugar muito massa. São várias lojinhas feitas de taipa que vendem desde artesanatos locais, roupas e bijuterias, até cachaças, sorvetes, comidas e doces típicos da região. É um local simples, mas muito interessante, cheio de vida e bem charmoso. De lá a gente vai para os mirantes. O primeiro é o do Castelo da Princesa, uma formação rochosa em meio às falésias, esculpida pela própria força da natureza. Depois a gente vai para o mirante Dedo de Deus, que tem esse nome devido à sua forma parecer um dedo que aponta para frente em direção à vista incrível da praia de Coqueirinho. E bem ao lado fica o Mirante das Tartarugas, que tem vista para as praias de Coqueirinho e Tabatinga, onde as tartarugas costumam se alimentar. Uma observação importante, eu fiz esse passeio de quadriciclo sozinho porque com um bebê pequeno não é recomendado por questões de segurança e também por conta do sol muito forte. Se você for com crianças maiores, dá pra fazer, mas eu recomendo que proteja bem com camisa UV e muito protetor solar, além de beber muita água para não se desidratar. O litoral sul da Paraíba é conhecido pelas praias mais bonitas da Paraíba, da região ao entorno de João Pessoa. Essa daqui é a Praia Bela. Vocês estão vendo aqui o encontro do rio com o mar aqui atrás. Essa praia faz parte do passeio Litoral Sul 2. A gente começou o dia passando no mirante de Carapibus. Mirante lindo, dá pra ver a praia de Tabatinga embaixo, dá pra ver até a praia de Coqueirinho, que faz parte do passeio Litoral Sul 1, que a gente já mostrou nesse vídeo. Lá ainda no Carapibus tem também o mirante da Sereia, que dá pra ver uma sereia no mar, numa escultura de rocha, que é uma história bem interessante. Que é de um cara que tinha se apaixonado por uma moça da região e ela abandonou o cara. E aí ele foi, revoltado com ela ter deixado ele, foi lá e esculpiu uma sereia, representando essa paixão da vida dele, para ele ver ela se afogar todos os dias. Quando a maré sobe, a sereia se afoga ali no mar. Uma história um pouco curiosa. E aí de lá a gente vai para a praia de Tabatinga, uma praia linda. Dá pra ver umas falésias em uma parte da praia, na outra tem umas pedras assim bem na divisa ali entre um canto e outro, muito bonita mesmo. E é uma praia um pouco mais brava para nadar, mas ali também tem encontro do rio com o mar, então dá pra nadar no rio se você quiser. É uma parada de cerca de 30, 40 minutos, dá pra aproveitar um pouquinho, tirar umas fotos, e de lá a gente vem pra Praia Bela e fica aqui a maior parte do dia descansando. É um passeio um pouco mais tranquilo do que os outros, um passeio para você mais relaxar. Aqui na Praia Bela tem uma estrutura muito legal. A gente está num restaurante aqui que tem uma estrutura de frente para o rio. E para chegar na praia, a gente tem que pegar uma jangada, que é do restaurante aqui mesmo, a gente não paga nada. Aqui também tem tirolesa, tem pedalinho no rio também. Então dá pra curtir bastante, tem uma estrutura com rede, dá pra dormir, descansar. Aquele passeio pra você realmente relaxar. Olha lá como é, a gente tava ali em cima no restaurante, ó. Aí pega a jangada e a gente vai de jangada até o outro lado pra chegar na praia. É raso, tá vendo? A moça ali, ó. Ela tá na cintura a água dela. Daria pra ir andando. Mas com um monte de tralha, com criança, tudo é mais fácil na jangada.
Muito divertido. Primeira vez a Isabela numa jangada. Sobre quando vir para João Pessoa e quanto tempo ficar, que é algo que vocês sempre perguntam pra gente, né? Querem saber as dicas. A melhor época para vir... Bom, aqui é calor o ano inteiro, na real, né? Não sei se dá pra dizer que tem uma melhor época, mas a alta temporada vai de dezembro a fevereiro, mais ou menos, que também é a época mais quente. Pelo que o pessoal daqui falou pra gente, é uma época que até venta um pouco menos, porque né, agora a gente tá aqui em outubro, vocês conseguem até ver que tá ventando bastante, esse vento ajuda a diminuir um pouco o calor, o que é ótimo. Diz que no verãozão, mesmo na alta temporada, venta menos, então acaba ficando uma sensação de muito mais calor. Mas é a época mais cheia, a época mais procurada, e a época em que o mar fica mais claro. Vocês vão ver nas nossas imagens que o mar ele tem duas cores agora, né? O começo ele é meio amarronzado e depois ele fica bem azulzinho, daqueles, olha a cor dessa água, que dá gosto de falar, sabe? Bem clarinho mesmo. E o pessoal daqui, né, os guias de turismo que a gente pegou, dos passeios que a gente fez, falaram pra gente que nessa época do verão fica tudo cristalino, tudo bem azulzinho. Então talvez por isso seja a época mais procurada. Mas na boa, qualquer momento que você vier, é muito bom, é calor, é sol, dá pra curtir tranquilo. E aí quanto tempo ficar? O ideal é 7 dias. Se você considerar um dia de ida, um dia de volta, 5 dias inteiros aqui, é perfeito. Porque aí você consegue fazer todos os passeios que a gente fez e ainda ter tempo. No dia, se você chegar cedo, você consegue curtir um pouquinho da orla, caminhar, curtir talvez uma praia. No dia que faz o city tour, dá pra ir pra praia também, porque é meio período só, são 3 horas de passeio. E no dia de ir embora, dependendo do seu horário, também dá pra curtir um pouquinho. E aí você consegue fazer todos os outros passeios tranquilo. Então 7 dias de viagem, 5 dias inteiros aqui é o que a gente recomenda. Se você tiver mais, tem mais coisa pra fazer, você curte com mais calma. Mas se não tiver, venha de boa, até com menos tempo também, só que aí você vai ter que escolher passeios. Um ponto que a gente acha importante mencionar é sobre a segurança em João Pessoa. Durante toda a nossa viagem por lá, a gente se sentiu bem seguro, tanto nos passeios mais afastados, quanto caminhando pela orla, seja de dia ou de noite. As ruas são bem iluminadas, tem bastante policiamento, e conversando com os guias, eles confirmaram que é uma cidade bem tranquila para viajar, porque acontece pouquíssimos incidentes com turistas. Mas assim, né, é claro que é sempre preciso ficar atento, tomar cuidado, principalmente nas regiões fora da área turística. Mas no geral, a gente achou bem tranquilo. Como a gente sabe que muitos de vocês gostam de ter a recomendação de um roteiro dia a dia, aí vai a nossa sugestão. No primeiro dia é quando você vai chegar, então dependendo do horário você consegue curtir um pouquinho da praia de Tambaú ou Cabo Branco, passear pela orla, ir na feirinha de Tambaú e jantar sem pressa. No segundo dia vai ser o seu primeiro completo. Nossa sugestão é começar logo indo para as piscinas naturais dos Seixas. Esse passeio dura meio período, mas o horário varia, lembra que a gente explicou, né? Depois, a dica é pegar um Uber para almoçar no Mangai e voltar caminhando de lá até Tambaú. Assim você já conhece também a orla de Manaíra, que é vizinha de Tambaú. No fim da tarde, vá no mercado de artesanato da Paraíba e jante nos food trucks do Parque Cabo Branco. Dá para fazer tudo a pé desde que você curta uma caminhada, mas Uber funciona legal por lá também. No dia 3, faça o passeio que vai para o litoral norte mais a Ilha Vermelha. Se a maré estiver baixa é o suficiente, se não dá para fazer só o litoral norte sem a Ilha Vermelha também. Esse rolê começa cedo e vai até o fim do dia. No dia 4, faça o passeio do Litoral Sul 1. Ele também preenche o dia todo, você sai de manhã do hotel e só volta no fim da tarde. No dia 5, para quebrar um pouco a sequência de praias, a gente recomenda que você faça o City Tour pelo Centro Histórico. Esse passeio dura meio período, então o resto do dia vale a pena curtir a praia sem pressa de novo. Se a maré estiver baixa o suficiente no horário livre, vá para a Praia do Bessa ou aproveite para relaxar nas praias de Tambaú ou Cabo Branco. No sexto dia, a dica é fazer o passeio do Litoral Sul 2. Ele também dura o dia todo. E no dia 7, o último dia, hora de ir embora. Então, dependendo do horário do seu voo, vale a pena acordar cedinho para fazer uma caminhada na orla, que está fechada para os carros, tomar uma água de coco, dar um mergulho e seguir viagem de volta para casa. Como já falamos antes, nós fizemos todos esses passeios com a Nostur e recomendamos bastante. O atendimento deles é todo por WhatsApp e eles organizam essa questão da maré ideal para cada passeio, o que facilita demais a sua vida. O link de contato está na descrição desse vídeo.